fazer aqui a aula dos senhores hoje, tá? De acordo com a programação, a aula era de parada cardiorrespiratória, resolvi mudar o título para reanimação cardiopulmonar e atendimento cardiológico de emergência, porque é exatamente esse o título do guideline, o último guideline da American Heart Association, tá? Na realidade, esse guideline, ele segue as diretrizes internacionais, a propositura dele é seguir as diretrizes internacionais por esse ILCOR, né, International Liaison Committee of Resuscitation. Na realidade, é um comitê formado por 7 organizações, tá? São essas as organizações. A American Heart é uma e ela é responsável pela publicação do guideline, mas também o Conselho Europeu de Ressuscitação, o Heart Stroke Foundation do Canadá, o Conselho de Ressuscitação Australiano, o Conselho de Ressuscitação da África do Sul, tá? Inter-American Heart Association e o Conselho de Ressuscitação da Ásia, tá? Que fica localizado na China. Então são todas essas organizações que fazem parte do Comitê Internacional a fim de buscar as diretrizes internacionais de reanimação cardiopulmonar. Bom, e essa diretriz de reanimação cardiopulmonar é baseada em 2 tipos de atendimento, tá? O primeiro atendimento é o atendimento de suporte básico, também chamado de BLS, para quem não sabe, Basic Life Support, ou suporte primário, tradução em português. E o atendimento avançado, que é o ACLS, Advanced Cardiac Life Support. Bom, essa é a corrente de sobrevivência, tá? Estabelecida por esse guideline, em que consiste no acesso rápido ao tratamento do paciente, que vai reverter a parada cardiorrespiratória, uma RCP, uma ressuscitação cardiopulmonar rápida, uma desfibrilação ou acesso a um desfibrilador rápido. A gente sabe que a realidade no nosso país não condiz com um DEA, né? Um desfibrilador semiautomático disponível em todos os lugares, né? Mas a ideia é que isso exista. Alguns shopping centers têm, alguns aeroportos também internacionais têm ideia, mas não são todas as instituições que têm, tá? O serviço de atendimento veicular rápido para que esse paciente seja transportado para receber o Advanced Cardiac Life Support e o tratamento pós-reanimação, perfeito? Que é o fim da corrente. Então tudo isso daqui se baseia numa cadeia. Todos esses elos eles têm que estar conectados, interligados de uma forma a fim de que não se perca essa corrente em nenhum elo. Bom, para começar, essa diretriz ela é baseada em classe de recomendação. A classe são essas classes A1, A2A, A3, A1, 2A, 2B, 3 e 4, tá? Em que consiste em nível de intensidade da recomendação. É exatamente isso. O benefício é muito maior que o risco. Classe 1 são todas as sugestões que são recomendadas, indicado o tratamento eficaz, deve ser realizado ou administrado, e as frases de eficácia comparativa. Recomenda-se, indica-se tratamento, a estratégia, prefira tratamento A ou B. Então é sempre quando você tem uma recomendação, né, com classe A, você tem uma alta recomendação, tá? Uma intensidade muito alta que aquela recomendação seja seguida. A 2A é baixa, é moderada, é aconselhável, pode ser eficaz. As frases comparativas são: o tratamento é provavelmente recomendado, ou é aconselhável preferir o tratamento A ou B. Você muda a frase, né, de prefira para aconselhável, exatamente porque a classe de recomendação é um pouquinho mais baixa. A 2B é fraca, pode ser considerável, pode se considerar, ainda não é bem estabelecida, tá? É um nível de intensidade um pouco menor. A classe 3 é nenhum benefício, tá? Se você preferir um ou outro, não há a menor diferença entre um ou outro, então não deve ser realizado ou administrado, não é recomendado, não é indicado, tá? Benefício é igual ao risco. E a classe 4, que está errado, é 4, o risco é maior que o benefício, é
então a sugestão aqui é prejudicial, causa danos. Tá? E essa, na realidade, é o que a gente mais usa. O outro grau é o nível, que é a qualidade dessa evidência. Tá? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 níveis. Esses níveis são classificados em A, B, BR, D não R, C, LD e EO. Tá? Basicamente, nível A são as evidências de alta qualidade. São estudos multicêntricos, randomizados, com os resultados que são reprodutíveis em vários locais. Então, é o nível A, é uma evidência sem nenhuma contestação. O nível B é uma evidência pouco menor do que a A, porque ainda é feito com estudos randomizados, porém as meta-análises desses ensaios precisam ser melhor qualificados. O nível B e R não são baseados, a recomendação é baseada em estudos não randomizados, são estudos que são feitos em certos centros, não são estudos multicêntricos, são estudos locais que não há nenhum órgão que faça o controle internacional para que ele chegue no nível de evidência B ou A. O C são os dados limitados, são estudos observacionais, tá? Com dados bem limitados, você não pode estar afirmando a qualidade dessa evidência como uma evidência alta. E a EO, nível C, EO é uma opinião de um especialista, nada mais é do que uma opinião, tá? Não respaldada em ensaio clínico. E aí, só para a gente ter uma ideia aqui, as classes de recomendações desse consenso de 2015, tá? Esses consensos eles sofrem sucessivas atualizações, começaram na década de 60, em 1966, e sofrem mais ou menos de 5 em 5 anos as atualizações. O de 2015, só para a gente ter uma ideia, classe de recomendação, a classe 1, que é aquela alta intensidade, o risco, o benefício sobrepuja muito mais o risco, né, que é o forte, a evidência forte, recomendação forte, 25%. A recomendação moderada, 2A, possivelmente o benefício é um pouco maior do que o risco, 23%. E aqui a fraca, classe de recomendação mais fraca, que é a 2B, 45%. Óbvio que o melhor é que a gente tenha um consenso em que chega muito mais, né, níveis de evidência 1 e 2A. O 3 que é nenhum benefício 2% e o 4, 5% que é aquele que causa danos, tá? Que está errado no slide. Muito diferente, gente, dos níveis de evidência, para você ver como nós somos pobres ainda em estudos randomizados, multicêntricos, no tema da reanimação cardiopulmonar. Somente 1% é nível de evidência A. Estudos multicêntricos, randomizados, grandes grupos, produzidos. B randomizado 15%, ainda bem, salva um pouquinho aqui, a gente tem um pouquinho mais de estudos com randomizados, mas que ainda não chega no nível de qualidade para ser considerado A. O B, o nível de evidência B, com estudos não randomizados 15%. O nível de evidência C de estudos de dados limitados, 46%, e a opinião de especialista é 23%. Isso é só para você ter uma ideia que das 267 recomendações desse guideline de reanimação que a gente vai falar, são esses os níveis de evidência. Tá? Então, muita coisa, o que eu quero apontar para vocês com esse slide é que muita coisa ainda tem que ser vista, ainda tem que ser discutida e testada. Bom, falar um pouco sobre o suporte básico de vida, levando em consideração que a maior parte das paradas cardiorrespiratórias acontece em ambiente extra-hospitalar. Primeira coisa que um socorrista tem que saber fazer é avaliar a cena, avaliar o local, ver se esse local expõe em risco ou a si ou a outras pessoas que porventura queiram ajudar, tá? O outro slide vai falar disso melhor, mas eu queria primeiro colocar isso, que é a segurança de você que está fazendo aquela abordagem é preponderante no atendimento, tá?
Não, isso quer dizer que você não pode ficar se expondo a um local onde pode ter uma colisão, uma estrada, ou algum lugar onde pode estar recebendo uma descarga elétrica, enfim, qualquer lugar, qualquer cena que possa apresentar risco para você. Tá? Primeira coisa que você tem que avaliar é a letra A, e esse suporte básico de vida mudou, vocês já pegaram o anterior, houve uma mudança desde 2010, que a gente aprendeu em A, B, C, D, não foi isso? Acho que todo mundo aqui aprendeu assim, né? Não tem ninguém tão jovem, talvez que você é mais Antigo é, não? Hã? Antigo é, não foi? É a era exposição de vítima para o Basic Trauma Support, BTS, tá? O E é a exposição do corpo. Aí como a gente está falando de corpo cardíaco, não precisa ter exposição, para no D que é desfibrilação. Mas quando a gente aprendeu o ABC, tá? O B é o briefing, você tinha que avaliar a respiração do paciente. Isso mudou desde 2010 e confirmou agora em 2015 que você, o socorrista, com uma pessoa, ele tem que dar prioridade às compressões. Ele tem que avaliar se aquele paciente está com um HIT, com pulso, se há circulação, e não havendo circulação, já ir direto nas compressões. Tá? Vou explicar por que disso. Logo depois do C vem o A e o B por último. Então virou CAB, não mais ABC, o D ainda ficou no final, tá? E aqui já era uma recomendação aqui de 2010, confirmou em 2015, tá? Que CPRs, aí essa queda, né? Que é pegar um táxi, né? C, compressão, vias aéreas, e B, briefing ou ventilação, tá? Trazendo em português. Isso por quê, gente? Porque os estudos estão mostrando que os pacientes que são submetidos às compressões cardíacas, mais precocemente, eles têm um prognóstico melhor. Se perde muito tempo um socorrista fazendo compressão e fazendo ventilação. Ele começa com a ventilação e ele retarda a compressão. Existe ainda uma pressão parcial de O2, como faz a gasometria, sabe o que é isso? O PO2. Há um PO2 residual naqueles pacientes que sofrem parada cardíaca. Então aquele PO2 ele é suficiente para que ele faça oxigenação tissular, desde que tenha uma circulação para isso. Então se antecipou a compressão em relação à ventilação. Deu para entender? Lógico que isso é na maior parte das paradas cardiorrespiratórias em ambiente intra-hospitalar. No adulto, ainda é a fibrilação ventricular e ataque ventricular a principal causa. Tá? Óbvio que isso muda, levando em consideração, essa sequência está perfeitamente cabível, né? É a sequência lógica mais adaptável. Mas se por acaso a causa da parada cardiovascular for por hipóxia, você tem que começar com um brief, você tem que dar ventilação. Porque aquela pressão parcial de oxigênio já estava reduzida, já estava consumida, e o que fez o paciente entrar em parada, fazer a parada cardiorrespiratória, parada cardíaca, já que ele está falando de circulação, foi a hipóxia. Vou dar um exemplo clássico para vocês: afogamento. Parada cardiorrespiratória por afogamento, a gênese é asfixia pela quantidade de água que está na via aérea, e esse paciente parou por hipóxia. Então esse paciente ele tem que receber a ventilação antes da circulação, exatamente para aumentar o nível de pressão parcial de oxigênio sanguíneo, para que ele tenha a perfusão vesicular. Bom, o que eu estava querendo agora vai na sequência, só para poder a gente repassar isso, é importante. Cheque segurança do local. Primeira coisa, tá? Sua segurança é mais importante. Tá bom? Acessar a responsibilidade do paciente. Aí a gente tem um memento que não deixa a gente esquecer: AVDI. A de alerta, V de resposta verbal, dor, e I de consciência. A, B, D,
DI. Você vai se colocar à frente do paciente, vai avaliar se ele está alerta, acordado. Se ele não está alerta ou acordado, se ele responde verbalmente, senhor, falando alto, pode ser um idoso, pode ter prótese, ele tem que fazer um estímulo verbal forte, alto. Se ele não responder, estímulo álgico, todo mundo sabe, flexão do externo, compressão do processo mastoide, tá ok? E torção do mamilo. Óbvio, com a senhora parou num banco, você vai ser, né? Você vai ter muita cautela para poder fazer um estímulo doloroso, né? Na ponta do mamilo de alguém. Isso não é muito bem visto pelos leigos, tá? Então, compressão do leito ungueal, processo mastoide, fricção do externo, tá bom? Compressão do globo ocular, já saiu disso. Marcelo pode falar mais pra gente dos danos que isso pode causar, mas já foi um método de provocar dor, tá? Não respondendo, o paciente não respondendo o AVD, ele está inconsciente. Primeira coisa que você tem que fazer é solicitar ajuda na nossa realidade, acionar 192, que é o serviço de emergência, tá? Do nosso país, ele é nacional, em que você vai acionar uma equipe de atendimento básico ou avançado, tá? Segunda coisa, posicionar bem o paciente, ok? Então a gente vai ter que posicionar o paciente para a gente poder checar a respiração dele, sempre tentar, né, rolar o paciente. Isso aqui é verificação do nível de consciência. Colocar sobre uma superfície dura ou rígida. Se não tiver numa posição prona, né, você tem que virar o paciente para iniciar um RCP, se for o caso. Então, pediu ajuda, você, 2 ou mais socorristas, né, vai chamar ajuda, vai iniciar a RCP, caso não tenha a circulação. Um socorrista e provável causa cardíaca chama ajuda e inicia a RCP. Um socorrista e provável hipóxia como causa, RCP 2 minutos, depois chama ajuda. Tá? Isso por quê? Porque a hipóxia você tem que logo estabelecer a ventilação. E aí essa RCP aqui já é a RCP antiga, que começa com a ventilação. Checagem do pulso carotídeo é o pulso mais acessível, tá? Não é o método ideal, se depende da sensibilidade do examinador, mas ainda não tem nenhum outro método melhor, ainda continua sendo o recomendado para leigos, tá? Isso tudo que a gente falou até o ponto 4 tem que ser feito preferencialmente em 10 segundos. Então, daí você vê, esse é o tempo Gold Time, né? Você vê como é difícil e qual é a capacidade do público em geral, e aí a gente pensa nos leigos de proceder dessa forma corretamente. A gente sabe que isso na realidade não ocorre, né? Até nós mesmos vamos ter dificuldade de chegar a fazer isso tudo em 10 segundos em uma via pública, em um banco, um restaurante, um supermercado, etc. Compressão torácica, que é o mais importante agora, passou a ser o mais importante, tá? Bordo, né, da costela, vai palpando o bordo da costela, chega até o apêndice tifoide, palpa o apêndice tifoide, 2 dedos acima. Você vai colocar a sua mão dominante, tá? A mão que você tem mais força, tá? Cada um sabe qual é a sua, ela fica embaixo, a outra vem com apoio logo acima e você se coloca na posição correta para iniciar a compressão torácica, tá ok? Nesse caso são os cotovelos bem estendidos, se você fletir os cotovelos, se você deixar eles flexionados, você vai fazer esse movimento e esse movimento exige mais força. O ideal é que você deixe ele bem esticado e você vá com o movimento do tronco, o tronco desça.
essa força aqui. Tá? Você vai ter uma reanimação, uma compressão mais efetiva, tá? Chegando a afundar o tórax cerca de 5 centímetros, que é o ideal, não passar de 6, tá? Em que você pode chegar aí a uma pressão sistólica dentro das melhores condições, uma pressão sistólica entre 60 e 80 milímetros de mercúrio, fazendo desse jeito, tá? Com a tábua, centro do tórax, mão dominante, afundar 5 centímetros, retornar à posição original. Outro ponto importante aqui, você tem que deixar o tórax expandir de novo, tirar a pressão do tórax para que ele possa expandir, né? Imitando a diástole. A frequência anteriormente recomendada era uma frequência acima de 100. Esse guideline de 2015 ele recomenda que seja entre essa faixa, entre 100 e 120 compressões por minuto, tá? Mais do que isso não tem benefício, menos do que isso também não tem. Você tem que ficar nessa faixa ideal entre 100 e 120 compressões. Tentar alternar o responsável pela compressão a cada 2 minutos, isso porque a gente sabe que em 2 minutos aquela pessoa perde a eficácia da compressão. Então não é mais, esse é um ponto importante, para ficar fazendo uma pessoa só até cansar. Tá? No meio do trabalho dela, ela vai perder a eficácia da compressão e você vai ter uma compressão menos eficaz. Abertura de via aérea, tá? Que é essa manobra, Head Tilt Chin Lift, que é essa manobra. Em trauma cervical, a elevação da mandíbula é feita segurando a base cervical, né? Você apoia a coluna cervical, você não faz a flexão do pescoço, porque você pode ter trauma, você eleva a mandíbula. Tá? Paciente inconsciente, você consegue manipular a mandíbula, só elevar a mandíbula sem mexer com a coluna cervical. Tá bom? Para nós que estamos conscientes é difícil porque a gente contrai e não deixa a mandíbula ser projetada para essa frente. Esse é o ver, ouvir e sentir. Isso aqui é o socorrista. Ele está olhando a expansão do tórax. Tá? Essa é uma máscara, boca máscara, um método de ventilação que a gente chama de pocket mask, né? Lá no corpo de bombeiro a gente tem, cada guarda-vida leva consigo. Tá? E aqui é a ventilação com bambu, que é o que a gente faz no ambiente hospitalar. Tá bom? A duração deve ser de 1 segundo e observar a expansão do tórax. Se não expandir, é ineficaz. Tá? E o choque? Tá? Basicamente, nós temos 2 dispositivos para desfibrilação. Um é o DEA, que é o desfibrilador semiautomático. Ele não tem a visão, esse por acaso tem um visor, mas a 99% deles ele não tem um visor. Há um processador dentro dele que consegue detectar se o ritmo é chocável ou não. O aparelho é que identifica se é um ritmo chocável ou não. Se for um ritmo chocável, ele vai avisar que você precisa dar o choque. Então aperte o botão para dar o choque. E aí o operador se afasta e dá o botão para dar o choque. Certo? Por isso que ele é semi-automático. Se ele fosse automático, ele chocava e aí o operador poderia tomar um choque. Tá? Ele avisa e o operador tem que acionar o choque. Perfeito? Esse é o mais simples e esse é o preconizado para ter em todos os estabelecimentos. Né? Os Estados Unidos já tem a cada 100 metros uma cidade que a cada 100 metros tem um DEA disponível para a população. E esse é o que a gente usa no ambiente hospitalar. Esse é o manual. Ele tem um visor. Ele também tem acoplado nele um sistema para fazer sincronismo em caso de cardioversão. Então ele é um desfibrilador que também faz cardioversão. Esse é só um desfibrilador, ele não faz cardioversão. E ele é totalmente independente do operador. O operador tem que, através do visor, identificar se é um ritmo chocável ou um ritmo para a cardioversão. Perfeito? Só para lembrar os senhores,
Choque, são os ritmos socáveis, são esses 4 aqui. Fibrilação ventricular, FV. Taque ventricular sustentada monomórfica, tá? Você vê que estão todas as ondas R são mesma morfologia. TV sustentada polimórfica, você vê que tem a morfologia da onda diferente. E aqui a polimórfica do tipo torsade de Poin, que fica alto-baixo, como se fosse torcer das pontas, né? Como se alguém estivesse torcendo de um lado ou do outro, uma toalha, e essa toalha ficasse assim com as pontas torcidas, né? Torsade de Poin. Ritmo não chocável, a sistolia, a ESP, que a gente também vê com grande frequência na emergência. Ritmo pós-parada, ritmo de cardiopatia grave, tá? Distúrbio metabólico grave, são esses aqui a morfologia, sempre com QRS alterado, alteração de regularização, segmento ST, extrasístoles, enfim, também aqui, QRS alterado, inversão total de onda. Dentre os desfibriladores, nós temos 2 tipos, tá? Vocês já devem ter pegado muito esse daqui, o de 360 graus, que é o desfibrilador monofásico. O que é isso? A onda, o choque, ele vai só de um ponto para o outro. Existe um posicionamento, não requer posicionamento correto das faixas, você pode pegar tanto um quanto o outro e colocar em qualquer coisa, porque a corrente vai só de um lado. Esse daqui é um bifásico, a corrente cicla. Então ele está bem determinado para a parte do externo, para a parte do ápice, né, do ápice pulmonar. E esse desfibrilador ele vai só até 200 joules, porque a corrente vai para cá e volta. Faz assim. Bom, outra modificação de 2015 é que tanto fora do hospital quanto dentro do hospital o choque era feito assim que possível, tá? Em 2010 se fazia uma distinção, aquela parada cardiorrespiratória de curta duração você chocava, aquele que você chegou, acabou de parar, 4 minutos até o tempo, se não me engano o tempo era 4 minutos, tá? Até 4 minutos você chocava. Aquele que era o PCR acima de 4 minutos está aqui, você fazia 2 minutos de RCP para depois chocar. Isso caiu, tá? É uma das modificações do guideline de 2015. Você choca assim que possível. Ou seja, chegou o desfibrilador, independente do tempo de parada, você tem que desfibrilar. No BLS pouca coisa mudou, tá? Ainda pouca coisa mudou. A única coisa que eu posso aqui falar para vocês melhor é a frequência aqui nos 2010 é maior que 100 e agora em 2015 entre 100 e 120 compressões torácicas. Perfeito? Tanto BLS, Basic Life Support, como ACLS. Então vamos para o ACLS. O ACLS, diferente do BLS, não foi mudado, a sequência ainda continua ABCD, perfeito? Onde o A é vias aéreas, o B é briefing ou bafo, para quem quiser pegar o memento, bafo, briefing, e circulation, acesso venoso, monitorização, o D de drogas e diagnóstico diferencial, também chamado de AVC secundário, tá? De acesso avançado de vias aéreas, nós temos esses três dispositivos. Esse é o que a gente mais usa, o tubo orotraqueal. Perfeito? Ele só tem uma luz, um cuff na sua extremidade. Ele foi feito para ser colocado na traqueia através da intubação orotraqueal. Essa é a máscara laríngea, nós também temos aqui em situações de via aérea difícil, você não consegue acessar. Isso é um excelente dispositivo, tá? Isso aí ajuda muito a gente no sufoco, principalmente em intubação difícil. Não conseguiu intubar com a máscara laríngea do lado. O ideal é que você sempre tenha uma máscara laríngea do lado, para que, se caso você não consiga intubar, você acesse aqui que dá uma boa ventilação. E esse aqui é um combi tube. Vocês já ouviram falar em combi tube? Não? Nunca ouviram? Tá. Esse aqui é um dispositivo, é um tubo, parece um tubo orotraqueal, só que ele tem 2 lúmenes, tá?
dois números. Você introduz esse tubo às cegas. Você não precisa nem de laringo. Basicamente você introduz esse às cegas. Pode ser com laringo ou pode ser sem laringo. Intubou, insufla o cuff terminal. Inflou o cuff terminal, você vai pegar a ventilação do cuff terminal. Você tem dois números aqui, tá? Tem duas entradas. Você vai fazer a ventilação com o umbu. Se você vê que está no esôfago, ou seja, não está expandindo o pulmão, você faz a ausculta. Você está vendo o burburilho aqui do suco gástrico. Você vê que está no esôfago, você deixa ele lá e vai insuflar o cuff proximal. Quando você insufla o cuff proximal, você insuflou ele, você vai lá e vem, porque quando você faz isso, o outro lume que ventila, ele ventila e sai aqui, esse buraquinho. Então a traqueia vai estar aqui e você consegue ventilar o paciente sem acessar a traqueia, tá certo? É muito mais caro do que o tubo orotraqueal, tá? Ele não foi bem aceito, né, pela comunidade. Isso não pegou, é um tubo que não pegou. Existe no Corpo de Bombeiros, a gente tem algumas ambulâncias andam ainda com tubo, mas ainda não é um tubo muito acessível. É só praticamente para transporte, para atendimento pré-hospitalar, que é o ideal, é que esse paciente vá para um centro onde desenvolva o acesso da via aérea através desse tubo, que é muito mais seguro, protege muito mais e menos risco de acidente, de traqueomalácia, enfim. Tá? Eu vou ver se eu trago um Comitube para vocês verem. Ricardo, Oi? tem um tempo que a gente pode deixar nosso trabalho de máximo de tempo? Também é temporário. Tudo esses daqui são temporários até chegar nesse. Porque o ideal, a medida de ventilação mais protetiva é essa daqui. Até porque você só vai poder ventilar com um ventilador automático com esse aqui. Tá certo? Tempo é 30 minutos. Se você falar de tempo, 30 minutos. Ideal que você acesse a via aérea em 30 minutos. O B, né? Briefing ou bafo. Boa ventilação. Checagem clínica constante. Você pode avaliar, né? É o que a gente faz. Tem um oxímetro de pulso, ajuda a gente a avaliar qual é o nível de oxigenação, de saturação que o paciente está. Mas nesse protocolo de 2015 reforçou uma recomendação do de 2010, que é a monitorização por capnografia, tá? O aparelho é um aparelho muito semelhante ao oxímetro de pulso, tá? Aqui a gente vê o oxímetro de pulso, tá? 98 de saturação, 72 de frequência. Aqui é o capnógrafo, a capimetria, que é o nível de CO2 expirado. Perfeito? Que é o aparelho já fixo, né? Esse é o portátil, muito usado em transporte, atendimento para hospitalar, e esse já é um monitor um pouquinho mais avançado, é um monitor com a onda de capnografia, tá? Você vê tanto o oxigênio, nível de saturação de oxigênio sanguíneo, como o teor expirado, ou pressão expirada de CO2. Isso é importante porque, gente, colocou esse aparelhinho aqui, o sensor fica no tubo orotraqueal, tá? A gente está falando de ACLS, então é o suporte avançado de vida. Colocou o capnógrafo lá no final do tubo, fez onda de CO2, o tubo está na traqueia. Não precisa nem auscultar, tá? Você já tem um método comprovado, tá? Para verificar que aquele ar ali expirado tem o teor de oxigênio normal expirado que está do pulmão. Parada cardíaca prolongada, intubação esofágica, pressão parcial de CO2, a pressão de CO2 linha, não faz onda.
Perfeito? Não precisa nem auscultar. Método científico, técnico, comprovado. Além disso, é um fator prognóstico, tá? Parada cardíaca, retorno da circulação espontânea. A capnografia melhora, a onda melhora. Você está conseguindo lavar o CO2 que está retido naquele sangue. Então a onda melhora. Perfeito? RCP, você faz uma RCP eficaz, porém diminui a onda de pulso. A onda diminui, fica abaixo de 8. Tá? Já é um indicativo de mau prognóstico e já se recomenda nível de evidência, que foi o que a gente viu lá. O nível de recomendação a classe de recomendação, a força dessa recomendação é 2B, ou seja, uma recomendação fraca, que gás carbônico respirado menor que 10 milímetros por um tempo maior que 20 minutos, considerar finalização dos esforços, porque o retorno à circulação espontânea é muito baixo, com 20 minutos de parada, sem melhora do CO2. Perfeito? Tá? Nível de evidência ainda é baixo, mas é aquilo, foi o que eu falei para você. Os estudos vão avançando, de 5 em 5 anos, mais estudos são feitos, então muito provavelmente a gente vai falar nos próximos 5 anos de um nível de evidência mais forte para que isso daqui, e talvez até chegue num grau de recomendação, numa classe de recomendação 1, que é aquela recomendada, que parada por mais de 25, 30 minutos é critério para finalização da RCP. Então a gente já está falando, já está buscando um critério fidedigno, técnico, científico comprovado para você pagar os esforços. Perfeito? O que agora não tem. Então essa classe de recomendação ainda fraca, 2P. Você acopla aí no tubo? Acopla no tubo. Ele fica bem. Aqui. Eu boto ele aqui, ele é um anelzinho. O oxímetro é aquela garrinha, né? Você pega e bota no dedo. O cabo do capnógrafo é um cabo com um anelzinho na ponta. Esse anel, ele acopla aqui. Essa entrada é uma entrada universal. Ele faz exatamente uma conexão entre o ambu, o respirador, a traqueia do respirador, e o tubo. Ele fica no meio. Então ele fica medindo a quantidade de CO2 que passa por aqui. Entendeu? Tá? Já é uma coisa que a gente pode pedir para ser teste, com outro aparelho e tal. Monitor com capnografia. Esse é só capnógrafo. Centro cirúrgico tem, né? Capnografia já tem? Fazem capnografia? Cirurgias no. Você está em qual serviço? Eu estou no São João. Bom. E os carrinhos de anestesia tem, geralmente tem capnógrafo. O anestesista não abre mão disso. Tá? Monitorização. Tá? Geralmente os desfibriladores eles têm um módulo de monitorização cardíaca, então você consegue monitorar o paciente também com o desfibrilador. Aqui é o que a gente usa, tá? Na emergência, que é o monitor. Tá? Esse com capnógrafo. Tá? Então, capnografia vai ser uma coisa que muito provavelmente nos próximos anos todos os monitores vão vir com. São coisas que a gente já vislumbra, né? A gente já está vislumbrando isso. Posições pelo menos 3, tá? Você tem que ter no mínimo 3 cabos, tá? Para que você pegue pelo menos as derivações periféricas. Drogas utilizadas na parada cardiorrespiratória, na reanimação. A adrenalina, gente, 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos, não existe dose máxima. Tá? Isso porque no consenso de 2010, a adrenalina ou vasopressina. Vocês se lembram disso, da vasopressina? A vasopressina caiu de paraquedas em 2010, ninguém conhecia. Era uma droga derivada de hormônio, antidiurético, um
vasopressor muito, muito potente, mesmo nível de adrenalina e pum, se jogaram. Foi um estudo também, que foi um estudo pequeno e todo mundo questionou a vasopressina do Conselho de 2010. O Conselho de 2015 ele botou como classe de recomendação 3, que é aquela que é não recomendado o uso da vasopressina, porque não há benefício entre a vasopressina e a epinefrina. A epinefrina é muito mais barata, ela é muito mais acessível, as pessoas sabem manipular muito mais a adrenalina e a vasopressina saiu com o intuito de simplificar a terapia vasopressora dos consensos de 2015. Tá? Então, não se faz, não é mais recomendado, classe de recomendação 3, uso da vasopressina. Há um nível de recomendação baixa, tá? Nível de recomendação D, LD, que é com estudos limitados. Disso aqui, gente, foi somente um estudo. Esse estudo achou uma melhora no prognóstico e no desfecho de circulação, retorno da circulação espontânea, quando se usou vasopressina, mais adrenalina, terapia combinada de 3 em 3 minutos, um mais o outro, tá? Um e o outro. Seguido de metilprednisolona, 40 mg em ataque, e glucortisona 300 mg por dia por 7 dias após o retorno do ritmo espontâneo. Mais uma vez, é um estudo limitado, só um único estudo foi feito, apresentou o conselho, entrou no conselho, o conselho aprovou, entrou no guideline. Tá? Será que isso daqui será uma realidade no futuro? Não sei. Só o tempo vai dizer se a gente pode estar falando de alguma coisa parecida com isso daqui no futuro, né? A vasopressina junto com a adrenalina e corticoide. Só o tempo vai dizer. Medicações usadas antiarrítmico, a mildarona ainda é o principal antiarrítmico utilizado, a dose é 300 mg, podemos repetir após essa mesma dose após 3 a 5 minutos. A dose de ataque é 300 mg, você pode repetir uma vez após 3 a 5 minutos, 150 mg, tá? Isso não quer dizer. A lidocaína é a segunda escolha de droga antiarrítmica. 1 a 1,5 mg por quilo de peso. Ainda sempre lembrar do diagnóstico diferencial, tá? O memento é 5Hs e 5Ts. O H, hipovolemia, trata com soro fisiológico. Hipóxia, trata com oxigênio. Acidose, H+, trata com bicarbonato. Hipopotassemia, trata com potássio. Hipopotassemia com potássio. Hipopotassemia e hiperpotassemia, tá? São os 5. 1, 2, 3, 4, 5. E os T's, a hipopotassemia ou hiperpotassemia, tá? E o 5, hipotermia, você tem que aquecer. O T, tamponamento cardíaco, você vai para a punção. Pneumotórax hipertensivo, né? Tromboembolismo, TEP, a trombólise ainda está questionável, né? IAM, que é o trombo coronariano, a trombólise é bem estabelecida, mas você tem que ver, não é todo paciente que se faz trombólise, tá? Depois eu te dou esse slide, eu mando para vocês. Tóxico. Não sei se vocês já viram esse aparelho, situações especiais em que o guideline de 2015 já está preconizando o uso, tá? Esse, para quem não conhece, é um dispositivo que faz a compressão torácica, tá? Automática. O nome desse dispositivo, esse aqui é o Revivan, temos o Revivan e o Autopulse. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro adquiriu, se não me engano, foram 16 ou 18. Tá? Autopulse, aparelho desse, e eu falo como usuário que ele é extremamente eficaz.
O guideline manda utilizar em situações especiais. Por quê? Porque a compressão torácica manual ainda é superior a ela. Tá certo? A gente também tem os aparelhos que são por... como se fosse um pilão, assim. Um braço que fica fazendo assim. Tá? Esse é com a tira. Que situações especiais são esses que o consenso recomenda? Situações em que a compressão manual é prejudicial ou de difícil execução. Vou dar um exemplo: ambulância. Ambulância em movimento, eu ainda não vi ninguém que conseguisse fazer nas curvas do Rio de Janeiro, com todo esse trânsito freado e acelerado, alguém que conseguisse fazer um RCP eficaz. Simplesmente não dá, você não consegue equilíbrio para isso. Então isso no transporte do paciente é formidável. Eu sou fã número 1 disso aqui, tá? E o outro também durante a angioplastia coronariana, em que o paciente para na sala e você não vai parar o procedimento para poder fazer as compressões. Com isso daqui, o hemodinamicista consegue executar o procedimento sem maiores problemas, né? E sem ninguém lá recebendo a radiação do aparelho. Para fibrilação ventricular e ataque ventricular sem pulso, a desfibrilação não é ainda o tratamento de escolha. A adrenalina está entrando precocemente, isso é uma outra recomendação, já está com uma recomendação forte, já é 2B, tá? A intensidade dessa recomendação, a classe já é 2B, forte, que a adrenalina tem que começar precocemente. Sabe aquela história de você começa a RCP e depois você vai, pede adrenalina depois? A adrenalina tem que ser o quanto antes. Quanto antes a adrenalina, melhor. Isso foi baseado nos estudos randomizados multicêntricos que avaliaram que a adrenalina, quando entra na RCP em menos de 4 minutos, tem um desfecho maior daqueles RCPs onde a adrenalina entra com um tempo maior do que 4 minutos. Perfeito? Então a adrenalina é a droga de escolha, o vasopressor de escolha, saiu a vasopressina e ela tem que ser dada o mais rápido possível. Tá? Vocês já saíram daqui com isso, show de bola. Antiarrítmico, que são, como a gente viu, a amiodarona, a dose de ataque de 300 mg, pode ser repetida após 3 a 5 minutos, 150 mg, ou a lidocaína, segunda escolha, 1 a 1,5. Atividade elétrica sem pulso, ou assistolia, não desfibrila. Gente, isso é um outro erro, eu já vi médico fibrilando. Assistolia é atividade elétrica sem pulso, tá? Isso já é um erro, considerado um erro médico, tá? Porque o choque, quando não tem a intenção de retorno do ritmo sinusal, o choque com algum tipo de ritmo tem um efeito elétrico miocárdico chamado de hibernação miocárdica. Essa hibernação miocárdica, tá, pode transformar, piora o prognóstico dessas duas situações aqui, tanto da AESP como da sistolia. Você retarda o retorno de circulação espontânea quando você desfibrila em ritmo não chocável. Então, não faça em hipótese nenhuma. Tá? Já vi gente fazendo e não é uma coisa que vocês devem fazer. A adrenalina precoce também sem antiarrítmico, tá? Alguém pode perguntar aí da atropina. A atropina desde 2010 ela foi banida, ela só entra agora para bradiarritmia, tá? Não existe mais atropina para reanimação cardiopulmonar desde 2010. Perfeito? Ricardo, explica melhor o que seria uma atividade elétrica sem pulso. Atividade elétrica sem pulso é um ritmo de parada em que você consegue enxergar ritmo, você consegue ver ritmo na tua onda no monitor, mas não tem pulso. O miocárdio não faz. Cadê, gente? Não faz contração. Você não tem uma sístole eficaz. E
Conceito de parada cardiorrespiratória é ausência ou contração cardíaca ineficaz. Então, quando você tem, mesmo que você tenha ritmo, atividade elétrica que não gere pulso, você considera como uma parada. É a ESP, atividade elétrica sem pulso. É uma parada. Tá certo? A parada não é a sistolia ou a fibrilação, não. Pode entender. A parada é a ausência, é a contração cardíaca ausente ou ineficaz. Perfeito? Vamos para frente. Tem esse troço aqui. É aí que a gente está, tá? Na sistolia ou na ESP, na atividade elétrica sem pulso, somente adrenalina e RCP. Perfeito? Até retorno da circulação espontânea, ou seja, retorno do pulso. Então, gente, no BLS, tá? Identifica uma parada cardiorrespiratória, ciclos de 2 minutos, faz 5 ciclos de 2 minutos. E uma outra coisa que mudou, desde 2010 e em 2015 confirmou isso, é que você não checa mais pulso. Para você verificar o retorno espontâneo da circulação, a primeira coisa que você tem que verificar é ritmo, não pulso. Retorno do ritmo. Perfeito? Retornou o ritmo, tá? Retorna o ritmo, você para a RCP e verifica o pulso, porque as pessoas paravam muito para verificar pulso. Você se lembra quando era? Você parava muito para verificar pulso. Você só vai verificar pulso agora depois de você verificar o ritmo. Se tiver ritmo, verifica o pulso, porque você pode voltar numa ESP. Administrar adrenalina precocemente, tá? E é só a adrenalina, então facilitou. Verificação do ritmo. Sempre verifica ritmo, 5 ciclos de 2 minutos, verifica ritmo. Administra a antiarritmo, tá? No caso de FV ou de TV. Material de intubação traqueal no acesso venoso. E continua fazendo o ciclo. Na ESP, o que a gente falou, administração precoce de adrenalina, vai buscar as causas, 5Hs e 5Ts, você tem que sempre verificar isso, sempre verificando o ritmo. Repete o ciclo, outro ciclo de 2 minutos. Por que está dividido, gente, 5 ciclos de 2 minutos? Porque cada ciclo você tem que trocar quem está fazendo a compressão, tá? Agora 2 minutos, não mais do que 2 minutos, para você ter uma massagem eficaz, tá? Mas vem cá, adrenalina, você só não é FTV, você só usa adrenalina e depois você chocar. Ou você ia massageando antes de chocar. Adrenalina é precoce, independente do momento que você esteja. Entendeu? A adrenalina é antes de fazer a massagem. Não, a massagem é a primeira coisa. Você vai verificar, não tem pulso, você vai fazer a massagem. Concorda? Aí a gente está falando do BLS. Antes de chegar no ACLS no avançado, tem o BLS. Esse cara parou, alguém já fez a compressão. Assim que você tirou, você não tem um ABCD do avançado? O C do avançado não é circulação, então não são drogas? Acesso venoso? Assim que você estabeleceu o acesso venoso, adrenalina. Tem que negócio que tinha de quando leva para braço, não sei o quê. Ainda é usado, tá? A infusão também é recomendado que você levante o braço, mas é nível recomendação fraca, tá? Ela é 2B, é uma recomendação fraca que você levante o braço, porque você melhora o retorno venoso daquele membro e você coloca uma medicação para circular mais rápido, perfeito? Mas é nível fraco. Mas tem isso. Quando eu fiz uma residência em 2007, você fazia a Belarus, fazia 300
depois 150, depois 150. Eram 3 doses, podia fazer no máximo. Não, Intercalada com adrenalina. Agora você faz 2 doses. São faz 2 doses. Tá. Você faz 2 doses, 300 e 150 depois de 5 minutos. Aí você vai fazer adrenalina. Quando você quiser fazer antiarrítmico de novo, você vai fazer lidocaína 1 a 1,5, que é uma dose. Lidocaína é uma dose. De 1,5 por quilo de peso, tá? TV, FV. Tá bom? Então aqui, ó, iniciar RCP, fornecer oxigênio, aplicar o monitor, verificar o ritmo. Se for um ritmo de choque, chocar, RCP. Monitorar a qualidade da RCP. Dentro desse período você vai fazer a medicação terapia medicamentosa, pode ser EV ou intra tubo orotraqueal, tá? Vocês sabem as drogas que pode usar no tubo orotraqueal? Anal, né? Não? Anal. Não é morfina, é adrenalina, naloxone, atropina, lidocaína. Tem mais. Tem mais anal. Não. Tem o anagrama principal do RCP é anal. Mas existem outras drogas que você também pode botar no tubo se você não tiver o acesso, que não estão necessariamente dentro disso daqui. Dentro disso daqui é anal. Adrenalina, naloxone, atropina e lidocaína. Por que naloxone, gente? Isso é um outro dado importante, epidemiológico. A gente não tem no Brasil uma grande quantidade de intoxicação por opioide. Isso é uma realidade nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma grande quantidade de parada por abuso de opioide, né? Você vê o pessoal aí que morreu, Prince, Michael Jackson, né? Esses caras aí, eles não são cocaína, eles são opioide independente, né? Vicodin, essas outras coisas lá, que é uma realidade a dependência de opioide. Engraçado que aqui no Brasil tem pouca. Se tem, a gente sabe pouco, né? Vem pouco pra gente. Então a RCP sempre continua, sempre em ciclo, sempre verificando o ritmo, gente. Não é mais pulso, tá? Errado você botar os 2 dedões lá no pulso no RCP. Você verifica o ritmo, sempre o ritmo, sempre o ritmo. Voltou o ritmo, é que você vai botar o dedo para ver o pulso. Não é aquela coisa doida de botar o pulso toda hora, tá? É só quando chegar ao ritmo. É isso que eu quero que vocês saiam daqui também com essa ideia. E aí foi, Melhor foi você ver o vídeo pelas próprias páginas do monitor. Pela página do monitor, pelo monitor se você tiver. Tem preferência? Tanto faz. Tanto faz. Tanto que você seja um ritmo, uma monitorização de qualidade para você ver o certo, né? Cuidados pós-parada, gente. Ventilação. Você tem que fazer uma ventilação adequada, aproximadamente 95%, 94%, tá? Porque a hiperóxia também é prejudicial, a deletério às células do pulmão, então o ideal é 94%, tá? É uma hipoxemia permissiva, aproximadamente 94%. Não hiperventilar, a não ser que o paciente esteja acidótico. Monitorar o CO2 expelido, que tem que ficar entre 35 e 40, certo? Monitorar a pressão parcial de CO2, aí é a gasometria, dado gasométrico, entre 40 e 45. Perfusão do paciente tem que ficar com a pressão sistólica maior que 90, ou uma pressão arterial média maior que 65. Injetar drogas. IV, tubo orotraqueal, tratar as causas básicas que a gente viu, os 5 H's e os 5 T's estão lá com todas as medidas para cada um deles. Tá? Ainda na parada nos cuidados pós-parada, aí eu estou falando pós-parada, não estou falando do antiarrítmico usado durante a parada da TV e FV. Estou
falando pós-parada. No pós-parada, a lidocaína e os beta-bloqueadores, olha que eu estou falando de beta-bloqueador só depois do retorno da circulação espontânea, tá? Carece de maiores evidências, tá? Estudos também, nível de recomendação, classe de recomendação fraca, 2B, nível de evidência B, LO, né? Estudos limitados, LD, dados limitados, que a lidocaína e o beta-bloqueador melhoram o prognóstico dos pacientes que retornaram pós-parada por FV e TV sem pulso. Perfeito? É um dado que eu tive lá. Lógico que carece de maiores evidências, ainda são estudos ainda muito limitados, mas é uma tendência para os próximos estudos, tá? O uso da lidocaína do beta-bloqueador como manutenção pós-parada. Isso por quê, gente? Sempre que você tiver uma parada com uma arritmia, você é obrigado a fazer um antiarrítmico para essa arritmia. Sob o ônus dessa arritmia retornar caso você não a trate adequadamente. E isso daqui é o que tem de evidências de melhor, vamos dizer assim, menos retorno à arritmia que provocou a parada. Mas aí, Ricardo, isso aí você fala quando você tem uma história de paciente, né? O paciente já retornou à circulação espontânea. Mas esse precisa ter uma nora, às vezes, para manter a pressão, uma coisa assim. Sim, você vai fazer a nora assim, para você manter isso aqui, ó. Aí você vai fazer uma nora e um beta-bloqueador. Parece antagônico, mas é o que o nível de evidência, é o que o estudo está falando. Parece antagônico, mas é o que está falando. Óbvio que o nosso consenso, vamos dizer assim, nosso conhecimento de farmacologia vai querer fazer esse. Até porque provavelmente foi esse que você usou lá, né? Ou foi a amiodarona ou foi a lidocaína. Mas Foi? você vai fazer beta-bloque, por exemplo, quando você estiver com uma pressão arterial mínima. Adequada. Não se faz beta-bloque para paciente chocado, né? Paciente abaixo disso aqui não faz. Né? O que o Marcelo está falando é assim, o paciente estava com a má perfusão, fez nora, aí a pressão dele melhorou. Você vai fazer beta-bloqueador? É o quê? Não é só colocação, Marcelo? É isso. Aí eu falei, não, bom senso e a farmacologia vai mandar fazer lidocaína. Aí mas eu vou te falar, durante essa parada se usou midarona. E aí? Os estudos dizem que a lidocaína ou beta-bloqueador tem melhor prognóstico. Hã? Mas você vai manter a amiodarona? A prática é manter a amiodarona. Mas é o que eu estou te dizendo. A gente tem níveis de evidências e os estudos, porque muita coisa que foi feita ainda precisa ser confirmada. Entendeu? E isso vai ser uma renovação de cada 5 anos. Provavelmente o protocolo de 2020, muita coisa vai ser deixada para trás, como a vasopressina foi deixada para trás, e muita coisa vai aumentar. Eu acho que vai aumentar vamos dizer assim, chaves aí. O capnógrafo vai ser cada vez melhor. Entendeu? Capnografia é uma coisa que vai ser cada vez melhor. Outro caso importante aqui é SEC, circulação extracorpórea, gente. Situações especiais de parada cardiorrespiratória refratária, né? As manobras convencionais, tá? Tem que estar escrito errado, manobras convencionais. Por exemplo, o paciente aguardando transplante cardíaco. A gente está falando também de organizações que trabalham com medicina de primeiro mundo, europeias, norte-americanas, australianas, canadenses, em que eles têm uma grande situação, né, um grande número de transplantes, principalmente transplante cardíaco. Se o paciente está recebendo, vai receber o transplante. Amanhã, já está com cirurgia marcada, já tem doador, já está vendo o órgão, esse paciente para. O que o protocolo diz é que esse paciente ele pode ficar em extracorpórea até chegada, né, do órgão ou de alguma outra situação que favoreça o retorno da circulação espontânea. Enfim, situações muito especiais, circulação extracorpórea é uma coisa de altíssimo nível, altíssimo custo, requer equipe multidisciplinar, Alta complexidade. alta complexidade.
universidade, então não é uma realidade para a gente, tá? Botei aqui porque a gente tem que falar. Essas coisas existem, não é para nós, mas existe. O país é muito pobre para isso. Causas em que, cuidados pós-parada, tá? Causa de parada em que você suspeite de IAM, tá? Ou IAM definido, ou seja, um eletro com supra, ou suspeito, o paciente teve dor precordial, ou uma situação de suspeito, um paciente de alto risco para a doença coronariana, proceder com a angiografia o mais rápido possível. Certo? Por quê? A causa da parada pode ter sido isquêmica e aí você melhora o prognóstico desse paciente quando submete ele a uma angiografia, tá? Cuidados gerais de UTI, eletrólitos, glicemia e infecção. A avaliação eletroencefalográfica também é uma condição que não é a nossa realidade, mas todo paciente após 72 horas de retorno, né, de uma parada, ele tem que ser submetido exatamente para ver qual é o grau de comprometimento neurológico. Tá? Isso deve ser feito após 72 horas, porque nesse interim, nas primeiras 72 horas, você ainda não tem uma avaliação neurológica eficaz, só após 72 horas. Outro ponto que foi também evoluiu esse ponto em relação ao protocolo de 2010, é o controle direcionado da temperatura. Tá? Temperatura tem que ficar controlada nas primeiras 24 horas entre 32 e 36 graus. Tá? Isso mudou no protocolo anterior, a temperatura era mais baixa, se falava da hipotermia induzida, tá? Em pacientes pós-parada, entre 32 e 34, mas os estudos aí já é com um nível de evidência B randomizado. Estudos randomizados compararam a temperatura entre 32 e 36 e não viram diferença. Então, por isso que não se fala de hipotermia induzida, mas sim controle direcionado da temperatura. Iniciar precocemente, em menos de 2 horas, para que se isso tenha eficácia, e permanecer durante 24 horas, não mais de 12 a 24 horas.